Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais uma etapa do curso de orientação a objeto. Nessa etapa a gente vai falar das classes abstratas e das interfaces, tá? Só para já adiantar, a interface não é aquela interface gráfica de navegação, é um conceito de orientação a objeto, tá? Mas vai ficar para os próximos vídeos. Nisso a gente vai focar especificamente em classes abstratas. Bem, então, primeiramente, né, o que é uma classe abstrata? Forma rápida de pensar, é uma classe que você não pode criar objetos dessa classe, tá? Aí você vai me perguntar, mas não faz sentido, né? Por quê? Porque até o momento todas as classes que a gente criou, que a gente chama de classe concreta, porque todas elas permitiam que a gente ia lá, criava uma variável, desse um new lá no construtor, a gente criava um objeto de qualquer uma das classes. Porém, na classe abstrata isso não acontece. Você não pode criar para essa classe um objeto. Aí você pode falar, mas então não faz sentido, né, a gente ter essa classe, para que a gente vai ter? O sentido dela é, você vai usar ela como uma classe, no conceito de herança, como uma classe pai, para que as classes filhas, você garante que ela vai ter o mesmo comportamento, tá? Então vamos pensar o seguinte, olha, a gente tem uma classe funcionário, tá? Você sabe que todo funcionário ele tem que ter um cálculo de salário, tá? Se for, por exemplo, um funcionário horista, um funcionário com comissão, um funcionário que tem um salário fixo, cada um tem seu cálculo de salário. Tá? Então, uma forma da gente garantir isso é ter uma classe pai chamada funcionário e falar, olha, toda classe que for filha dessa, a gente vai ter que ter um método implementar salário, calcular salário. E aí, para isso, a gente tem esses conceitos de classe abstrata. Um conceito, né, que a gente vai ver daqui a pouco é um chamado interface. Tá? A classe abstrata é o que ela fica entre o meio termo de uma classe concreta que a gente já trabalhou e essa interface que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Qual que é o lance? Porque na classe abstrata você pode ter os métodos implementados normalmente, igual vocês têm, igual a gente já fez, né, em outros vídeos, aqui já ensinei vocês criarem e implementarem os métodos, porém na classe abstrata você pode também ter o conceito de método abstrato, que é um método que você não vai implementar nele algo que vai ser feito. Como eu disse no exemplo, quando você vai implementar o método calcular salário, você não vai necessariamente implementar ele na classe funcionário. Você vai implementar ele na onde ele vai ser até aquele cálculo específico. Então, na classe funcionário, ela vai ser apenas o que a gente chama de definição, né? Vai ser apenas a declaração desse método, tá? Que vai ser implementado nas classes filhas através do conceito de herança. Bem, aí vem a pergunta, né? Então, como que eu faço para transformar uma classe em uma classe abstrata? Simples. Uma classe abstrata, você simplesmente, antes de lá no nome, né, você vai colocar public abstract class, nome do empregado. Ou seja, no que a gente já fez até aqui, a única coisa que vai se incrementar é você vai ter essa palavra-chave abstract, que vai vir antes da palavrinha class, para que você definir que aquela classe é uma classe abstrata. Certo? Da mesma forma para o método. Como que eu faço para um método ser um método abstrato? Você coloca public abstract, por exemplo, o tipo de retorno, double, para seguir naquele exemplo lá do calcular salário, né? Calcular pagamento. Double, calcular pagamento, aí você passa, por exemplo, os parâmetros. A diferença é que esse método, todos os outros métodos, como que a gente fazia? A gente colocava public, né, o tipo de retorno, o nome, e aí a gente abria as chaves para poder implementar o que ia ser feito lá dentro. Como eu falei que o método abstrato ele não vai ser implementado, você não vai fazer lá dentro o que tem que ser feito, você coloca só ponto e vírgula, porque ali você vai estar só apenas declarando ele, para que ele possa ser implementado na classe filha, tá bom? Uma informação importante é, pessoal, se você tem uma classe abstrata, você pode ter ou não métodos abstratos. Ou seja, você pode ter uma classe abstrata que não tem nenhum método abstrato. Porém, se você tiver pelo menos um método abstrato dentro de uma classe, obrigatoriamente aquela classe precisa ser abstrata, tá bom? Então, a gente não tem atributos e construtores com essa propriedade abstrata, né? Então, vocês simplesmente precisam lembrar que você pode ter uma classe abstrata e um método abstrato. Se uma classe for abstrata, ela pode ter ou não métodos abstratos. Porém, se essa classe tiver pelo menos um método abstrato, obrigatoriamente ela precisa ser uma classe abstrata. Lembra que eu falei, né, que quando uma classe ela é abstrata, você vai implementar os métodos abstratos nas classes filhas? Pois é. Então, o que acontece? Se você tem uma filha que vai lá e coloca extends, né? Ou seja, que ela é filha de uma classe abstrata, e essa classe pai, ela tem um método abstrato, se a filha não for abstrata, obrigatoriamente, dentro da filha você precisa implementar todos os métodos que são abstratos na classe pai. Ou seja, se você tem uma classe pai,
abstrata que tem métodos abstratos, quando você fizer o conceito de herança, todas as filhas precisam obrigatoriamente implementar os métodos abstratos. Lembra do vídeo anterior que a gente falou lá sobre escrita, né, override? Então aqui isso vai ser levado ao extremo. Então, se um método abstrato na pai, quando você vai para a filha, obrigatoriamente dentro dessa filha você precisa implementar os métodos abstratos, obrigatoriamente. Bem, aqui eu só tenho essa introdução, né, a classes abstratas. A gente vai fazer nos próximos vídeos as aulas mais práticas e a gente já vai ver como que a gente implementa isso já lá direto no Java, através do NetBeans.